Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre o final da Sociedade do Anel e a parte 2, então, do Senhor dos Anéis como um todo. Foi uma leitura incrível, eu andei super rápido na leitura, né gente? São aí quase 300 páginas, 200 e poucas páginas. E eu consegui ler muito rápido, assim, coisa de uma semana. E então hoje eu vim comentar um pouquinho sobre essa leitura com vocês. Eu vou preferir comentar capítulo a capítulo com vocês, então eu não vou me delongar fazendo uma sinopse do que eu vou falar aqui hoje. A gente acabou a primeira parte chegando em Valfenda, certo? E o Frodo desmaiando. E agora a gente começa a segunda parte do livro com o Frodo acordando. E aí já nesse momento ele vai reconhecer Valfenda, ele vai conhecer então os elfos, ele vai conhecer o Elrond e ele vai reencontrar o Bilbo principalmente, e a outra pessoa muito importante que ele vai reencontrar nesse momento é o Gandalf. E aí o Gandalf vai contar então o que estava acontecendo com ele, e a gente vai ter então os comentários de como ele e o Saruman brigaram. Aqui a gente tem menos desperdício de força, se é que vocês me entendem. No filme, eu vou comentar o filme hoje, porque, enfim, eu assisti ele também. E o filme, ele tem muito... É uma cena épica, o Saruman e o Gandalf brigando, né, de cajado e tudo mais. E aqui, o Gandalf sabia que o Saruman era superior a ele em poder, enfim, em hierarquia. Então ele não perde tempo tentando lutar. E é uma decisão muito interessante, porque ele poupa muita energia. E a maneira como ele se salva, então, de Isengard é através do Ragastar, que é o outro mago, né? O mago castanho. E é a única vez que esse mago vai aparecer, gente. Ele assim, pelo menos, eu acho que ele não vai aparecer mais. Um artifício de roteiro pra gente, então, entender o que aconteceu com o Gandalf e como que o Saruman no branco mudou de lado, né? Aqui, pelo menos, não dá-se a entender que ele já está possuído pelo Sauron, mas que ele está corrompido pelo anel. Assim, só de pensar em ter o anel, ele já ficou assim, bruxão do mal. Daí a gente vai seguindo nisso e vai chegar no capítulo 2, que é o Conselho de Elrond. E a gente vai ter... Esse capítulo, gente, pra mim, foi o melhor da segunda parte até agora, né? Já li ela, mas enfim. Foi o melhor capítulo da segunda parte, porque ele vai contar pra gente muitas histórias que ficaram mal entendidas até aqui. E ele vai explicar e botar todos os pingos nos is de dar os negativos pertinentes de por que o anel tem que ser destruído. É muito legal falar isso porque a gente pode... vários pensamentos de o que a gente poderia fazer com o anel, né? Por que o Frodo teve que ir nessa jornada? E eles foram respondidos. Então, a gente poderia deixar com o Tom Bombadil? Poderia, mas o Tom Bombadil ia perder. A gente poderia jogar ele no mar? Poderia, mas provavelmente o Sauron conseguiria pegar esse anel, né? Repescá-lo. A gente poderia deixar ele em Valfenda? Poderia, mas o Sauron provavelmente faria um exército muito poderoso, destruiria Valfenda para conseguir o anel. E aí a gente vai entrando, né, ao longo do tempo. Poderíamos levá-lo para Gondor e para Minas Tirith? Poderíamos, mas Minas Tirith não resistiria a um ataque em peso do Sauron. Então eles chegam à conclusão de que a opção mais viável é tentar, pela surdina, levar esse anel até a Montanha da Perdição, certo? Só que o problema é o seguinte, eles estão geograficamente no norte e mais a oeste. E Mordor fica ao sul e a leste. Então eles precisam se deslocar até lá, certo? Porém, a gente tem uma cadeia de montanhas separando o oeste do leste. E o Frodo não sabe esse caminho sozinho. Então ele precisa de ajuda para chegar até Mordor. E aí a gente vai ter a presença, né, e a formação da Sociedade do Anel. Na verdade, não é a Sociedade do Anel, né? Que a sociedade vai ser definida só no capítulo 3, eu acho.
Mas o Conselho de Elrond, então, ele vai sedimentar os personagens importantes. Então a gente vai conhecer o Gimli, a gente vai conhecer o Legolas, a gente vai conhecer o Boromir, que tá ali para interpretar um sonho. Coitado. E... enfim. A formação, então, da Sociedade do Anel é uma coisa meio que impositiva. O Elrond fala, precisamos de 9 para nos contrapormos aos 9 espíritos, né, os 9 espectros do Anel. E aí a comitiva vai ser formada, então, pelo Frodo, pelo Sam, pelo Pippin, pelo Merry, pelo Gandalf, pelo Boromir, pelo Passo Largo, pelo Gimli e pelo Legolas. E é muito, muito interessante. E a gente também vai ter um momento de o Frodo dizendo e percebendo que a única pessoa que pode levar esse anel é ele. E é fantástico. A gente já vai ver que o Boromir, ele tem alguns pensamentos de por que não utilizamos esse anel para derrotar o Sauron? E a explicação básica é os homens, na verdade, os hobbits não têm capacidade de usar o anel com um poder tão grande, senão eles morreriam. Os homens dá-se a entender que também não têm uma grande capacidade de manipulação do poder do anel. E as pessoas que realmente têm uma capacidade de usá-lo, como por exemplo os elfos e os magos, por causa o Gandalf e o Saruman, eles são Mala, Maia, enfim, eles se corromperiam pelo anel. Então, não se corromperiam no sentido de entregá-lo a Sauron, mas eles virariam o próprio Senhor do Escuro. E a gente vai ver isso posteriormente na Galadriel. Enfim, eles pegam e saem durante a noite. E eles vão, então, decidem ir pelas montanhas. E eles ficam uns 2 meses em Valfenda, porque o Frodo, primeiro, ele estava ferido, né? Então ele tem que melhorar. E segundo, eles precisavam ver se o perímetro ali estava sossegado. Por quê? Tinham 9 cavaleiros negros à espreita. Então eles precisavam saber se estava tranquilo de sair. No fim das contas, estava, e eles foram. Daí, enfim, os índiozinhos foram pela floresta até chegar então nas montanhas. E eles então têm 3 opções de caminho, né, para se deslocar então do oeste para o leste. Eles podem ir por Rohan, que é um desfiladeiro, então eles iriam pelo oeste até chegar lá embaixo nas montanhas e atravessar. Eles poderiam ir por cima das montanhas, através das montanhas que ficam sobre Moria, que é Caradhras principalmente, são 3, não lembro o nome. E eles poderiam ir também por dentro das Minas de Moria. E por dentro das Minas de Moria, o Gandalf não queria ir de jeito nenhum, nem o Passo Largo. Acontece que o desfiladeiro de Rohan chegou a informação de que eles poderiam estar mancomunados com Sauron, não necessariamente possuídos por Sauron, mas negociando com Sauron, então eles decidem não ir. E a opção mais óbvia, então, é passar por cima da montanha. Acontece também que, pelo caminho do desfiladeiro de Rohan, eles estão sendo vigiados, então meio que vem uma nuvem de pássaros assim, e eles então ficam com receio de ir por ali. E também encontram orcs, lobos e tal. Então eles sobem até a montanha e o que acontece? Essa montanha ela meio que tem vontade própria e ela não quer que eles passem por ali. E ela vai jogar em neve e tal, vai ser uma nevasca. E os hobbits são pequenininhos, a gente tem que lembrar que eles são o quê? Nanicos. E eles, como falo, eles quase foram soterrados pela nevasca. Então eles voltam e aí, tipo assim, Caradhras venceu a comitiva. É sensacional. Eles decidem, então, voltar e ir pelas Minas de Moria. Não comentei, mas acho impertinente. Já no capítulo 2, no Conselho de Elrond, eles vão falar um pouquinho sobre Cadê? Eu anotei aqui. Sobre as 2 torres, que é o próximo livro, né? Então a gente vai ter um comentário a respeito de Minas Ithil e Minas Anor, sendo que Minas Ithil virou então o Minas Morgul, que é a torre do leste, e Minas Anor agora se chama Minas Tirith, que é uma torre de guarda e é o famoso bolo de aniversário.
Essas duas minas, então, essas duas torres, elas são muito importantes e elas que vão desenvolver o enredo do próximo livro, né? Só para comentar isso. A gente descobre também que o Aragorn, filho de Arathorn, é da linhagem do Isildur. E isso diz que ele é o herdeiro de Gondor. Ele é um dos homens de Númenor. E o Boromir ele fica meio receoso, porque o que acontece? O pai do Boromir, que é o Denethor, enfim, ele apresenta alguns indícios de loucura, mas ele é o governante de Gondor até que o herdeiro se apresente. E os filhos dele, por consequência, que é o Boromir, e a gente vai ver posteriormente o Faramir, também são herdeiros do governante, porém não são herdeiros do trono. E se o Aragorn volta, a gente vai ter o retorno do rei. Spoilers. Enfim. Seguindo, então, a gente vai comentar, a gente vai ver que a única saída é entrar em Moria. E eles entram e, assim, vai ter uma charada, o Gandalf tem que dizer as palavras e tal. E aí, ao final, eles têm que falar amigo, numa língua X, e entram. Entraram em Moria, Moria é escuríssimo, e como estava nevando, enfim, eles tiveram que fugir rapidamente, eles não estavam com nenhum tipo de tocha, fogo, nada. Então Moria é uma escuridão, assim, absurda, assim, é o breu. Eles seguem, então, o cajadinho do Gandalf e tudo mais, e engraçado, porque você entra em Moria, a primeira coisa que você faz é subir. E eu fiquei assim, por que subir, né? Se não é montanha, deveria descer, enfim. Eles sobem, então, e eles descansam em Moria bem na entrada, e depois eles seguem esse percurso, e a gente sabe que essa viagem vai durar aí mais ou menos 4 dias, tá? Do meio dessa viagem, a gente vai ter que eles vão parar numa sala com 3 portas, e o Gandalf ele não se lembra qual porta tem que entrar. Detalhe, o Gandalf já esteve em Moria, mas ele fez o caminho reverso, ele veio do leste para o oeste. Então, ele não sabia bem onde era a porta, ele não sabia qual era o segredo dessa porta, e ele não sabe qual das 3 portinhas lá dentro que ele tem que pegar, porque ele veio ao contrário, então ele não se lembra bem. Nesse momento, então, eles decidem dormir perante aquelas portas, só que em vez de eles dormirem no meio do saguão, eles vão em outra portinha, que é tipo uma salinha de guarda, e no meio dessa sala tem um fosso gigante. E o que acontece? O Pippin, eu acho, ele pega uma pedrinha assim e ele solta. E o que acontece? Faz um barulhão. Pega. Gandalf fica puto. No fim das contas, não acontece nada nesse momento e eles seguem. E aí eles vão chegar nos grandes salões de Moria, e a gente vai ter uma cena muito emocionante da descrição de tudo. Popopó. E aí eles encontram um livro e tudo mais, e você fica assim, aquele livro é muito engraçado, porque o Gandalf ele vai chutando metade do que está escrito ali. Eu falo, então provavelmente isso deve ter acontecido e tal. E o final do livro é tipo assim, a desgraça está acontecendo. Por quê? Quem que estava em Moria? Era um primo do Gimli, eu acho que era o Balin. E esse Balin morreu, assim, ele ficou em Moria para sempre, né? E aí a gente fica assim, o que matou esse povo que foi? Porque eles estavam numa comitiva legal. E aí a gente pensa, são os orcs. Seguindo adiante, eles passam, eles descobrem então que além dos orcs, né, eles têm um Balrog ali. E a gente tem a cena trágica deles atravessando a pontezinha e do Gandalf, você não vai passar, não pode passar, e a ponte quebra, o monstro cai e o Gandalf vai também. E a cena é triste de ver, gente, é triste de ler. Você fica com uma sensação de luto no próximo capítulo inteirinho, assim. No fim eles conseguem sair. E eu fico pensando, como e com que diabos o Gollum está seguindo esse povo por dentro de Moria? Se só tinha uma ponte, como que ele passou?
Ele tem um poder de salto que, sim, Jesus dá conta. Seguimos. Daí eles saem de Moria direto para Lothlórien. Lothlórien, então, vai ser uma floresta. Né? Lothlórien, não sei qual que é a diferença. E aí, nessa floresta, eles vão encontrar o senhor Celeborn e a senhora Galadriel, que vão tratar eles com muita estima. Eles estavam esperando o Gandalf não vem. E a gente vai ter, então, o vislumbre dessa cidade maravilhosa. E já ali, o Boromir começa a dar alguns sinais de opa, tem alguma coisa errada comigo. E você fica pensando o que está acontecendo. E aí a gente vai ter também alguns conselhos da própria Galadriel para o Frodo, quando ele visualiza o espelho, enfim, que dão a entender que ele tem que se separar da comitiva rápido, porque o anel está corrompendo a própria comitiva. Qualquer semelhança com as Horcruxes de Harry Potter é mera coincidência. Enfim. A gente então vai ter muitos presentes, eles vão receber muitos presentes de todo mundo ali. Eles vão receber roupas, vão receber lembas, vão receber arco, faquinha, cinto, bainha da espada. E é maravilhoso, assim, e é belo o jeito que é contado. E tudo dá a entender, né, todos os comentários, até o próprio narrador dizendo que o Frodo nunca retornou a Lórien. Isso dá a entender que Lórien acabou. E é muito triste, assim, pensar que Lórien sucumbiu, apesar de tudo. Lórien também vai ser um momento que, primeiro, eles estão digerindo o luto do Gandalf e eles também estão um pouco cansados por passar pelas minas. E o que acontece? Eles precisam descansar. Então eles ficam ali um determinado tempo, que eles supõem ser, sei lá, uma semana, e no final eles veem que eles ficaram um mês em Lórien. Então eles estão um pouco atrasados em relação à demanda do anel. Porque o certo seria eles fazerem essa viagem da maneira mais furtiva possível. Não é assim que acontece. E aí a saída para eles irem embora de Lórien e tentar tirar o atraso é eles irem pelo rio. Então eles vão subir em 3 barquinhos e eles seguem rio abaixo seguem o rio até chegar em Rohan. Na verdade, o objetivo deles seria chegar em Rohan. Daí a gente vai ter uma cena muito bonita dos 3 barquinhos passando ali pelos Argonath. E eles vão atravessar, e aí, enquanto eles estão atravessando, a gente sente o Aragorn vestindo a sua capa de rei. E isso é emocionante, porque ele vai falar que, assim, a gente vai sentir que ele está pronto e que ele precisa retornar para Minas Tirith. Aceitado esse caso, eles vão então, depois dos Argonath, na verdade o rio ele vai desembocar meio que num grande lago, e esse lago meio que desemboca numa cachoeira. Então, quando eles chegam nesse grande lago, eles têm que abarcar, né, estacionar o barquinho, pegar esse barco e descer por uma trilha, né, até chegar embaixo da cachoeira, salvo engano. Então eles decidem parar, ver como que é o terreno e tudo mais. E aí, nesse determinado momento, eles percebem que ali eles vão ter que se desfazer. Então o Frodo, na verdade, eles perguntam: Frodo, você que tem que decidir, a gente vai para que lado agora, né? Porque a partir desse momento, a gente ou segue para oeste, para Minas Tirith, ou a gente segue para leste, para Mordor. E aí o Frodo, ele tem que pensar, e ele sai ali do grupinho. E o pessoal fica assim, e aí do nada o Boromir vai atrás dele e ninguém percebe. E aí o Boromir vai ter um surto com ele, falar que a gente precisa do anel para vencer o inimigo, que é uma burrice, uma idiotice, que ele tá indo pra morte, enfim. E aí o Frodo ele fica muito chocado com tudo que tá acontecendo, ele veste o anel e ele some no mundo. Nisso o Boromir volta, né? Ele recobre um pouco a consciência, mas nisso o Frodo já fugiu dele. E o Boromir volta pro grupão e fala: gente, o Frodo, eu fiz merda, o Frodo sumiu. E aí todo mundo se desespera de ir cada um para um lado. E a única pessoa inteligente nesse grupo é o Sam. O Sam, ele pensa, ele tá no meio do desespero assim e fala:
o Frodo ele vai querer fugir. E aí ele vai querer ir sozinho. O que o Sam faz? Ele volta pra prainha e ele realmente ele arruma, ele já conversa com o Frodo e tal. Eles arrumam um barco e eles vão. E a gente acaba a Sociedade do Anel com o Frodo e o Sam partindo, cruzando esse lago de oeste para leste, indo em direção a Moria. E os outros do grupo estão meio que desesperados tentando achar o Frodo. E é isso do livro. Algumas coisas interessantes é que, primeiro, a gente vai vendo ao longo do livro que o Boromir ele tem mudanças de personalidade ao longo do tempo. E a gente pode ir pescando isso, principalmente se você já sabe o que acontece, como e quando ele muda de personalidade. A gente também vai ter menções a Arryn, porque a Galadriel, ao que parece, é vó da Arryn. Então, o Aragorn, né, que é o crushzinho da Arryn, ele conversa com a sogra, avó, enfim. E é muito interessante essa conversa. A gente também vai ter o vislumbre no espelho da Galadriel, uma visão do Sam sobre uma destruição do condado. Então a gente visualiza o condado numa hipótese do Frodo falhar. E é muito importante ver que eles, além de estarem com o peso das costas, eles também têm o peso de destruir a terra onde eles nasceram. Falando em terra, é irônico pensar que o presente da Galadriel é uma caixa de terra. E na versão estendida do filme, o Sam ganha uma corda e aí ele fala: acabaram as facas? Tipo assim, por que você tá me dando uma corda? Tipo, que diabo é isso, esse presente podre? A gente vai descobrir posteriormente que cada presente vai ter uma utilidade muito importante para todos os personagens, cada um em um nível diferente. Destacam-se a bainha da espada do Aragorn, que tem alguns poderes de sim, tornar a espada um pouco mais forte. A gente tem o arco do Legolas, que é muito interessante. O fio é com cabelo de elfo, é todo um misticismo. A gente tem os Lembas, que são muito importantes, principalmente pro Frodo e pro Sam, que vão entrar numa jornada super hostil. Enfim, essa primeira parte do livro teve muita ação e foi uma ação que foi construída ao longo do contexto, né, todo dessa guerra. E a gente sabe que as Duas Torres já começa na pauleira, porque a gente já vai começar com toda aquela confusão que tá tendo ali na prainha do oeste, do Lago no Oeste. Eu assisti o filme na versão estendida durante essa semana e eu demorei 3 dias para assistir o filme, gente, porque assim, é muito tempo. E interessante dizer que o filme ele não acaba junto com o livro, então se você não leu o livro, enfim, provavelmente você já sabe da história toda, mas o filme ele conta o começo, acho que o primeiro e o segundo capítulo já do As Duas Torres. Então a gente encerra essa segunda parte do Senhor dos Anéis com a sociedade desfeita, o Gandalf está morto, ao que indica. O Sam e o Frodo fugiram para leste sozinhos e estão na praia num surtinho coletivo. Boromir, o Aragorn, o Legolas, o Gimli e o Merry e o Pippin. A partir disso a gente vai entender o que vai acontecer nas Duas Torres. E a partir disso também a gente pode perceber que a história vai tendo focos narrativos que vão ser bastante interessantes daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, se você quer continuar comentando um pouco sobre o Senhor dos Anéis comigo, logo em breve eu devo trazer o vídeo da parte 3. Ainda não ali, nem comecei, mas em breve trago vídeos aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber novos vídeos meus. Se você não comprou o livro ainda, você pode usar meu link da Amazon aqui embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!